E queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago mais um vídeo das nossas lições bíblicas da nossa classe dos jovens, a sexta lição falando sobre o terceiro sinal, o paralítico de Betesda, mais um milagre que Jesus vai operar estando em Jerusalém. O texto principal diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. João capítulo 5, versículo 8 e 9. Entenderam bem? O problema? Jesus curou alguém no dia de sábado. Sábado não era dia de cura para as tradições, para a lei. Sábado era um dia que ninguém podia fazer nada. Porém, Jesus vai entender entre obedecer à lei e dar saúde a alguém, dar vida a alguém. Ele preferiu trazer saúde, trazer vida e trazer uma esperança àquele que estava sem esperança alguma. O resumo da lição vai dizer assim: a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Jesus não teve e não tem nenhuma limitação. Dor de cabeça, ou um câncer, ou uma dor de dente, ou uma dor de barriga, para Jesus, para Deus é a mesma coisa. Para Deus fazer crescer osso novamente em uma perna amputada, em um braço amputado, é a mesma coisa que ele curar uma dor de cabeça. Por quê? Porque Deus é poderoso e ele é a fonte de toda a criação. Então o Senhor sabe aonde tem um braço novinho, aonde tem uma perna nova, aonde tem os movimentos certos para esse homem, para essa mulher. Jesus sabe de todas as coisas. Então por isso é que as enfermidades estão submetidas à sua vontade. E lembremos bem que Isaías, lá no capítulo 53, vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus, lá no Calvário, ele vai derrotar o mal para me dar e para te dar a vitória, como deu a esse homem lá no tanque de Betesda. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, compreender por que João registra várias viagens de Jesus a Jerusalém. Mostrar que o paralítico teve que esperar muito pelo seu milagre. Conhecer o quadro espiritual dos judeus no tempo do milagre relatado por João. Vamos lá. A leitura bíblica, o texto bíblico, está em João capítulo de número 5, dos versos de 1 a 9, que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o momento ou o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tornou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. O homem toma a sua cama, partiu, e a Bíblia vai frisar que aquele dia era um dia de sábado.
como eu disse anteriormente, um dia em que não podia se fazer nada. Não podia curar enfermos, mas Jesus, ele vai quebrar essa barreira e vai trazer saúde àquele homem. A introdução diz assim: já estamos na 6ª lição. Esperamos que você esteja sendo edificado. Está sendo edificado? Maravilha. Crescendo ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, através da comunhão com Ele e do estudo da sua palavra? Está? Bênção. Afinal, o Evangelho de João nos revela de modo especial a deidade, a divindade. O Evangelho de João é um evangelho apologético que vai defender a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai defender a divindade, a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz então, ele é do estudo da palavra de Deus. Afinal, o Evangelho de João nos revela de modo especial a deidade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos um maior conhecimento da pessoa de Cristo. João vai nos revelar Jesus de uma forma especial. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Dependemos totalmente do Espírito Santo para que nos revele, pela palavra, o significado da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não tem como o ser humano, eu, você, por mais que nós já tenhamos um tempo de cristão, um tempo de servo de Deus, de termos uma revelação instantânea ou uma revelação imediata de tudo que se refere ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi afetada pelo pecado. Ela é afetada pelo pecado. Por isso que nós nos deparamos às vezes com assuntos que a nossa mente não consegue entender, não consegue captar. Por isso, esse conhecimento relacionado à vida do nosso Senhor é um conhecimento progressivo. Nós primeiro temos que entender que ele nasceu de Maria, que ele foi encarnado no ventre de Maria, que ele nasceu criancinha, cresceu, para depois desenvolver o seu ministério. Se nós não acreditarmos que Jesus ele foi gerado no ventre de Maria, já vamos começar sem ter um verdadeiro conhecimento sobre ele. E se nós também não acreditarmos na sua morte e na sua ressurreição, nada feito para nós. Por isso que é necessário primeiro crer que Jesus veio e depois crer no seu ministério terreno e não somente isso, crer também nos seus milagres. Aproveito e lhe convido. Nós vamos entrar agora no primeiro ponto. Você está comigo até agora. Se você está comigo, você vai seguir na lição. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então venha comigo, se inscreva no canal, acione as notificações para que você, juntamente comigo, possamos levar à frente a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever, anunciar esta mensagem para que outros também, de uma forma progressiva, conheçam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De volta a Jerusalém no primeiro tópico. No centro do judaísmo, João noticia várias viagens de Jesus à Judéia, que não são narradas pelos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que vão narrar os mesmos milagres. É claro que às vezes com um ponto de vista diferente. Mas João não. João não é o evangelho sinótico, já é um evangelho diferenciado. Então João ele vai narrar, ele vai procurar trazer as viagens que Jesus fez a Jerusalém. Eram ocasiões relacionadas às festas judaicas. Isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para revelar a elite do sistema religioso judaico e toda a Jerusalém. Jesus aproveitava a festa para quê? Para tornar-se conhecido para aqueles religiosos,
para as autoridades religiosas da sua época. Mas, ao mesmo tempo que ele se tornava conhecido, ele também tinha uma preocupação, qual era? De não ser preso por eles antes do tempo. E a sua tarefa como Salvador fosse, de alguma forma, não concluída. Então Jesus ia, se apresentava e depois, no meio do povo, mesmo ali, ele não é que ele desaparecia, mas ele se misturava com o povo e ia embora. No centro do judaísmo, depois se refere à humanidade como um todo. Nós vamos ver que João afirma que o Filho de Deus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, veio para os judeus e os judeus não receberam. Por isso que ele mesmo vai escrever, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós vamos ver que essa é muito importante o que Jesus ele realizou. Jesus ele foi rejeitado pelos judeus. Por quê? Porque ele confrontava os judeus e os religiosos da época. Porque esses religiosos, eles eram voltados para a lei, mas não observavam toda a lei com profundidade, somente aquilo que lhe interessava. Perfeito? Então nós vamos ver, não poderia frustrar parte alguma do plano divino quanto à inteira revelação do Filho encarnado. Nós vamos ver que, mesmo eles tendo um ódio do Senhor Jesus, tentando matar Jesus, mas esse ódio não poderia frustrar o plano do Senhor Jesus em se manifestar, curar enfermos, enfim, fazer a sua obra. O tanque de Betesda, localizado próximo à Porta das Ovelhas, né? Aqui já é algo interessante, Porta das Ovelhas, ali se concentrava uma grande multidão, o qual esperava pela descida de um anjo que agitava a água e fazia com que o primeiro que ali descesse sarasse de qualquer enfermidade. Não há definição única para o significado de Betesda. A mais comum é casa de misericórdia. Podemos imaginar a expectativa dos doentes e como cada um se apressava para ser o primeiro a descer a água quando agitada. Há uma ideia, há um pensamento, a Bíblia fala que um anjo descia, mas há alguns que vão dizer que esse agitar das águas era tipo uma lenda. Mas, independente se era lenda, ou se de fato um anjo descia, ou se a misericórdia de Deus cobria, como o nome diz, né, aquele lugar, o importante é que alguém era curado. Só que era uma pessoa que era curada de vez em quando a água se agitava. Podia ser uma cura coletiva. Todos que vissem a água agitando e descesse, todos fossem curados. Mas não eram assim. Mas um deles era curado. Mas nós vamos entender também algo que eu acho interessante, que aqui fala que a Porta das Ovelhas era onde tinha água, tinha abundância de água. Para quê? Para dar de beber às ovelhas que eram trazidas do campo. Então passavam por ali e ali, não necessariamente naquele lugar, mas possivelmente próximo dali tinha um outro lugar aonde as ovelhas iriam se alimentar tomando a sua água para depois ficar em paz, né? Poder dormir em paz. Mas nós vamos ver que ali, especificamente agora, numa linguagem simbólica, ali tinha muitas ovelhas. Era uma porta de ovelhas, onde tinha muitas ovelhas que precisavam receber do Senhor o milagre. Estavam ali precisando do milagre. E nesse contexto é que vai aparecer esse homem, que o seu nome não é citado, mas é alguém que já era conhecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós levarmos em conta
que Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Então nós vamos entender que Jesus tinha nessa época essa idade. Então Jesus já, quando Deus absoluto, ele já via a necessidade desta criança, que estava já paralítica, já 38 anos, quer dizer, mais tempo do que a idade do Senhor Jesus. Então, na eternidade, o Senhor já via a aflição desta criança, deste homem. Então, ele vai trazer a resposta para a vida deste homem na hora certa. A crença no milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo. Agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha nenhuma limitação e não precisava que a água movesse, que a água se mexesse, que algum anjo descesse para um milagre acontecer. Porque diante deles estavam o próprio milagre. Diante daquelas pessoas estava o próprio Senhor Jesus. Aqui nós vemos que Jesus curou esse homem, mas nós não sabemos quantas outras pessoas, só no passar de Jesus, ali também foram curadas. Pode ser que muitos outros milagres também aconteceram naquele lugar. No segundo tópico, uma longa espera. Um conhecido de Jesus. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo que estava enfermo havia 38 anos. João inclui em sua narrativa uma informação relevante para o propósito de sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. Como Deus, Jesus conhecia bem, sabia das suas dificuldades. Eu já falei sobre isso aqui, né? Jesus conhecia, como Deus, Jesus conhecia a vida, a história desse homem que hoje já estava com 38 anos. Depois de curado, Jesus adverte: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Todos nós, pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, pela qual ele afasta de nós o mal que merecemos e, por sua graça, nos dá o bem que não merecemos. Tá vendo? Eu achei interessante, eu até frisei isso aqui. Por meio da graça de Deus, ele afasta o mal que seria para nós e nos dá o bem que nós não merecíamos. Deus faz isso. Deus trabalha dessa forma. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos, sempre em alertas, para nós vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. No dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus, ele teria que permanecer nesse estado por pelo menos mais um dia. Que Jesus voltasse no domingo, ou que Jesus voltasse na segunda, que Jesus fosse até na sexta, antes de começar a contar o dia do sábado, que ele fosse, mas não no dia de sábado. Só que Jesus se apresenta como maior do que o sábado. Jesus se apresenta, Jesus é o Senhor do sábado também. Então Jesus vai curar. Para ele não vai ter impedimento algum. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. É isso. Quando olhamos a religião de uma forma fria, de uma forma cega, nós não vamos entender a grandeza do que é estender as mãos e abençoar alguém. Nós vamos olhar somente que aquilo que devemos fazer. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas, na verdade, nós não estamos preocupados com as pessoas. Às vezes até preocupado com o bolso, preocupado em ter e não em satisfazer a vontade do Senhor nosso Deus. E esses religiosos não podiam aceitar que no sábado Jesus curasse alguém. Mas Jesus não está nem aí para o pensamento deles. Como Jesus não está nem aí para o pensamento da humanidade hoje, que quer descrer dele, que não acredita nele. Ele continua sendo Deus absoluto e opera o milagre na hora que ele quer, independente se alguém quer aceitar ou não.
vivendo a graça de Deus. Depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Jesus pergunta a ele, no texto bíblico, o seguinte: tu queres ficar são? Ele vai explicar a sua situação. Então Jesus, entendendo que ele não tinha como ir no tanque, mas ali estava maior do que aquele, ou até maior do que o tanque, maior do que o anjo, ele vai dizer então, toma a tua cama e vai para a tua casa, toma, leva. E o pior de tudo ainda, que ninguém podia carregar nada. Além de ser curado, Jesus manda ele levar o seu leito. E isso que vai incomodar. Quem é aquele homem que está carregando o leito? Ele sabe que não pode carregar a cama, mas era a cama que ia servir de testemunho para o milagre de que Jesus havia operado na sua vida. Ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião judaica. E isso, sem dúvida, é um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus. A graça de Deus é superior a tudo isso. Se o ex-paralítico tivesse se intimidado, teria na prática permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Se Jesus fala, levanta, toma a tua cama e vai, e ele não fizesse nada, talvez o milagre não teria acontecido na sua vida. Mas como ele obedeceu, ele viveu o milagre do Senhor nosso Deus na sua vida. O terceiro tópico diz, revelando-se uma geração iníqua. O quadro espiritual dos judeus, a cegueira judaica era realmente muito grande. Mais que isso, havia muita maldade em seus corações. É importante destacar isso para que entendamos as razões de não terem recebido Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que veio para salvar todos os judeus e gentios. Embora os judeus tenham rejeitado Cristo, seus milagres, sua pregação e seu ensino. Então a mensagem diz que Jesus veio para os judeus. Jesus veio para o seu povo. Por quê? Jesus via o seu povo como ovelhas sem pastor. Até porque não havia uma liderança do povo, não havia um rei, porque todo o sistema de Israel, todo o sistema dos judeus estavam submetidos a Roma. Então eles não tinham uma liderança. E quando Jesus vem, eles não querem aceitar a liderança desse homem humilde, mas ele estava ali, o Filho de Deus. Os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos, mas o que é salvação? O que é salvação? Salvação, no meu entendimento, é tirar alguém do perigo. É tirar alguém que está em perigo e colocar em lugar seguro. Espiritualmente falando, e segundo aqui a lição falando, é o quê? É o que? Crermos, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem e plena comunhão com Deus e todos que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Então a salvação, biblicamente, é a ideia de que alguém que é livrado, alguém que é livre do domínio do pecado e vai receber a Jesus como Senhor e Salvador e vai ser ligado a Deus novamente. O pecado produz inimizade do homem contra Deus. Jesus veio para religar o homem a Deus, levar o homem a ter o conhecimento do Senhor, nosso Deus, e estar ligado a Ele mais uma vez. Maravilha! E também Jesus veio para nos reconciliar com Deus, restaurando o nosso corpo, a alma e espírito, como aconteceu com o paralítico no tanque de Betesda. Sendo que Jesus vai dizer, olha, vai, não peques mais para que não suceda algo pior. Jesus está dizendo, se você não vigiar, você aqui recebeu o milagre da cura, mas você precisa confirmar o milagre da salvação na sua vida. O segundo diz assim,
o desencadear das perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. Ou seja, a partir daquele momento, eles vão perseguir Jesus, tentar matar Jesus. Só que Jesus não seria morto dessa forma. Não, Jesus, a sua morte iria marcar a história. A sua ressurreição iria marcar a história. E não somente uma perseguição de religiosos insatisfeitos. Não seria. Não seria isso que iria trazer, levar o Senhor Jesus à morte. O juízo, deixa eu achar aqui. Sim. Pois que dás o dízimo da hortelã, do endro, eles eram religiosos, davam o dízimo da hortelã, davam o dízimo do endro, do cominho, enfim, de tudo. Mas eles desprezavam o que era mais importante na lei, que era o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus vai dizer assim: deveis, porém, fazer estas coisas, observar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, que é dar o dízimo, que é cuidar das coisas menores. Eles estavam preocupados somente com as coisas que não eram tão importantes. Eles estavam preocupados com coisas que não eram importantes. Mas Jesus então vai dizer que eles tinham que olhar o juízo, a misericórdia e a fé. E diz então aqui, olha, eles faziam o quê? Eles eram como condutores cegos, que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Eram cheios de hipocrisia e de iniquidades. Eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro havia corrupção, havia podridão, havia aquele mau cheiro, porque uma sepultura é assim. Uma sepultura onde alguém foi sepultado, por mais poderoso que seja, por mais rico que seja, o cheiro vai ser o mesmo. Ou o mau cheiro vai ser o mesmo. Por fora pode estar até bonito, pode ter até uma bancada, enfim, mas por dentro o resultado vai ser sempre o mesmo. Igual ao Pai. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora da sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse sua divindade, sua identidade como Filho de Deus, igual ao Pai. Jesus vai operar milagres, não quer nem saber. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E aí que eles ficavam mais possuídos ainda do Espírito que queria acabar com o Senhor Jesus. Então João tem a preocupação de fazer o quê? Revelar a divindade, a deidade, mostrar que de fato Jesus é o Filho de Deus. O arianismo era uma seita que negava a divindade de Cristo. Ário tinha então essa ideia de negar a divindade, de negar que Jesus de fato foi um homem vindo de Deus, que teve as duas naturezas, a humana e a divina, mas graças a Deus. O concílio de Nicéia, lá já na nossa época, em 325 depois de Cristo, vai consolidar o entendimento de que a expressão igual ao Pai quer dizer da mesma substância que o Pai. Jesus tem a mesma substância do Pai. Quando o Pai dá o testemunho, né? Quando João 3,16 fala que ele é o unigênito, é aquele que tem a mesma essência do Pai. Então Jesus tem a mesma essência do Pai. Ele é divino igual ao Pai, é santo igual ao Pai, tem todos os atributos que o Pai e o Espírito Santo têm. Glorifiquemos ao Pai por ter enviado o Filho, glorifiquemos o Filho por ter nos reconciliado com o Pai e nos dado a vida eterna. E eu não posso esquecer aqui do Espírito Santo. E glorifiquemos o Espírito Santo porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Querido, essa lição está sendo maravilhosa. Acredito que Deus está falando ao teu coração, que Deus está ministrando ao teu coração. E eu lhe convido, se você ainda
não se inscreveu no canal, por acaso você viu esse vídeo e você se interessou, foi algo que te chamou a atenção, e você não deixe de se inscrever no canal, acionar as notificações e enviar essa mensagem. Lembre-se bem, a revelação do Senhor Jesus é progressiva. Por meio deste videoaula, mais alguém pode aceitar, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Faça essa ação agora. Se inscreva no canal e acione as notificações. Concluindo a nossa lição, do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade da sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo como Filho de Deus, incriado da mesma espécie em plena igualdade com o Pai. Ou seja, incriado. Por que incriado? Porque Jesus, ele é eterno. Todos nós, com exceção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos nós somos seres criados. Mas o Pai é incriado, Jesus é incriado e o Espírito Santo é incriado. São eternos. São coisas que, se a eternidade quiser nos revelar, vai revelar. Se não, nós acreditamos, e esta é a pura verdade. Na nossa 7ª lição, falaremos sobre o 4º sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. Vem comigo para o canal, tá bom? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo aula. Deus te abençoe. Tenha um domingo de paz, uma semana de paz na presença do Senhor. Amém.